Mais uma vez, os times brasileiros em ação pela Libertadores. Depois da estrondosa vitória do Atlético Mineiro, 5-2 sobre o Arsenal em Buenos Aires, podia ter sido de 6, de 7, quem sabe até de 8. O Fluminense vai jogar contra o Huachipato, no Chile. O Corinthians recebe o Milionários, no Pacaembu. E o São Paulo pega o The Strongest, no Morumbi. Vamos por partes. A vitória do Atlético foi espetacular. Se o time cometeu algumas falhas no sistema defensivo, que foram corrigidas ainda no primeiro tempo, o quarteto fabuloso que o Atlético formou acabou com a vida do Arsenal. Mantendo esse ritmo, o Atlético passa a ser candidato ao título da Libertadores. A gente disse aqui antes que o Atlético ia depender muito da sua participação na primeira fase, em função do clube estar há algum tempo, desde 2000, afastado da competição, e por causa disso, talvez um pouco distante da realidade da Libertadores. E quando eu disse que ia depender muito da sua participação na primeira fase, obviamente não foi de se ele ia se classificar ou não, mas de como ele poderia obter essa classificação. Eu quero dizer que ele, jogando bem, como mostrou ontem, como já havia feito contra o São Paulo, na vitória de 2-1 na estreia, seguindo esse ritmo, é evidente que ele vai passar a segunda fase e vai se tornar um candidato real ao título. Mais um. Quanto ao Fluminense, todo mundo sabe, escrevi no guia do lance da Libertadores e no próprio jornal que o Fluminense era o principal candidato ao título da Libertadores. Muita gente veio me cobrar, dizendo que o Fluminense estava meio para lá, meio para cá, empatou com o Madureira, sofreu aquela derrota de 3-0 para o Grêmio. O que eu disse foi o seguinte, está escrito na revista, que o Fluminense é o principal candidato à conquista da Libertadores caso mantenha os seus titulares em ação o tempo inteiro. Isso que eu falei. Esse negócio do Abel escalar toda hora time reserva, na verdade ninguém sabe mais qual é o time reserva, qual é o time titular, quem joga, quem não joga, o jogador fica descansando 10 dias. Se o Fluminense escalasse os seus titulares o tempo inteiro, no Campeonato Estadual e na Libertadores, o Fluminense é, sem dúvida alguma, o candidato principal ao título. Vai jogar contra o time chileno, que surpreendeu o Grêmio dentro de Porto Alegre, jogando lá na casa deles. Como vocês sabem, eles perderam lá por 3-1 para o Caracas. O Caracas é um time muito fraquinho, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas é muito fraquinho, né? Cá entre nós. Então, acho que o Fluminense, até em função desses últimos resultados, vai chegar firme lá no Chile e vai conseguir vencer o jogo. O Corinthians vive esse drama de jogar sem público. Essa é uma longa história, eu acho que a gente acaba sendo obrigado a concordar que a Confederação Sul-Americana tinha que ter algum tipo de punição para a tragédia que aconteceu na Bolívia, né? A morte do garoto Kevin Espada, de 14 anos, morto por um sinalizador. É evidente que tinha que ter algum tipo de punição. Não vai ser por causa da ausência da torcida, é claro que ela ajuda e muito, mas não vai ser por causa da ausência da torcida que o Corinthians vai deixar de se classificar. É claro que vai. Tá? Esse Milionários é um time meio enganador. Recentemente ele perdeu 2 vezes dentro de casa, uma pela Supercopa da Libertadores e a outra já nessa competição. Então é um time frágil fora e dentro de casa. O Corinthians vai passar por ele e vai se classificar. E o São Paulo, bem, se o São Paulo não ganhar do The Strongest, que está longe de ser o mais forte, o que faz o São Paulo na Libertadores? Se não consegue ganhar do The Strongest em casa, né, não tem nada a fazer na Libertadores, né? Bom, futebol tem zebra? Tem zebra sim, mas é forte, né? Isso é uma super zebra. Claro que o São Paulo vai passar pelo Strongest, né? De alguma forma vai passar. Enfim, esse é o panorama dos times brasileiros na Libertadores essa semana, mas não se desesperem, na semana que vem tem mais.